Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, eu te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Sou o Padre Valnei, diretor espiritual da Comunidade Servo da Divina Misericórdia, membro do Instituto Rainha do Clero, que tem por desejo ter uma casa para cuidar de sacerdotes. Hoje estamos na 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer o povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias e outros que é o profeta. Disse-lhes então Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que de ligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho bem conhecido por nós, bem trabalhado por tantos sacerdotes, tanta experiência bonita com essa palavra, mas Jesus teve aqui uma curiosidade. Talvez Jesus quisesse saber se tudo aquilo que ele tinha feito, que ele tinha pregado, que ele tinha realizado curas, milagres, enfim, se as pessoas entendiam qual é o objetivo do qual tudo aquilo era feito, a vinda dele. E aí ele pergunta aos seus discípulos: vocês que andam por aí, que andam pelas cidades, o que vocês ouvem dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Não tem jeito de responder isto, não tem jeito de responder se não for por uma experiência muito profunda, pessoal e íntima. O que nos faz diferente de outras religiões? Sermos cristãos. Isso significa que nós assumimos a nossa fé no ressuscitado. Nossa fé só faz sentido pela ressurreição. Poderíamos ter sido tantas outras coisas e tantas outras religiões. Tem religiões aí que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Tem religiões aí que não acreditam que Jesus é Deus. E tem religiões que não acreditam na ressurreição. Nós fazemos parte de um grupo seleto, diferenciado, que acredita na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí essa pergunta feita para os discípulos: o que dizem por aí quem eu sou? Pedro rapidamente, depois que muitos falaram, dizem que tu és um Elias ou algum profeta, e etc, etc. Bom, compararam Jesus com pessoas que foram muito úteis ao projeto de Deus. Isso é importante também dizer. Porém, eu quero trazer talvez um ponto mais rico. É a fala de Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus que veio a este mundo. Ou seja, tu é o prometido.
Tu és aquele que os nossos pais já falaram da sua presença. Nossos pais esperavam. Os nossos profetas anunciavam. Então, Pedro, diferente dos outros, diz que ele é o Filho de Deus. E Jesus logo repreende Pedro, de certa forma, dizendo para Pedro assim: olha, Pedro, não conte isso nada, conte para ninguém isso. Não conte isso para ninguém. Aqui é interessante, Jesus queria saber, e quando Pedro chega no ponto certo, porque Pedro foi ao ponto certo: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias que devia vir a esse mundo. Jesus disse: fica quieto, não fale nada. Mas Jesus disse a Pedro assim: olha, Pedro, não foi a carne que te revelou isso, e nem foi o sangue. Foi o meu Pai que te revelou isso. Ou seja, a nossa natureza ainda carece de responder a partir de uma experiência profunda com Deus, porque se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos declarar quem é Jesus para nós. E se nós formos perguntar hoje para você quem é Jesus para você? E para dizer quem é Jesus para mim, eu tenho que dizer o que o meu mover faz realizar por causa de Jesus. Então, eu sou um homem bom, eu sou tolerante, eu sou compreensível, eu sou amável, eu sou uma pessoa dócil, eu sou uma pessoa prestativa. A nossa resposta não será mais com palavras, mas com a vida, com a ação concreta, com a nossa vida. Então, dizer que Jesus é lindo, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, é a minha vida, Jesus Cristo é tudo para mim, mas ser coerente com tudo isso que você diz, a sua vida é uma vida medíocre, sua vida é uma vida pobre, sua vida é uma vida de mentiras, de tramas, de crueldade, de disse-me-disse. Então, a sua vida sendo assim, ela contradiz aquilo que você diz que Jesus é maravilhoso, que Jesus é o teu Deus, que Jesus é o teu amor, que Jesus é a tua vida. Então hoje nós precisamos entender qual o efeito dessa resposta se dá na minha vida. Qual é o efeito que se dá na minha vida? Eu consigo perdoar o meu irmão? Eu consigo perdoar 70 vezes 7? Eu consigo amar o meu irmão? Eu consigo respeitar as diferenças, nós somos diferentes. Então hoje a palavra de Deus traz para mim e para você um olhar daquilo que Jesus quer se revelar a nós. Ele é o nosso Deus. E se Ele é o nosso Deus, e se eu o tenho como meu Deus, a diretriz da minha vida é a partir desse Deus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra profunda, uma palavra que traz no nosso íntimo uma resposta que nos faz questionar. Depois ele diz assim: tu és Pedro, porque foi o Pai que te revelou isto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar. Edificar é construir a minha igreja. Jesus não fez as igrejas. Jesus fez a igreja. Jesus pediu uma única igreja. E é importante sim, a igreja é importante. A igreja é importante. E nós precisamos perceber o quanto ela é importante quando ela faz o papel de nos levar para o céu. E ninguém vai para o céu com rancor,
com sentimento de rivalidade, com disputa, com ciúme, com inveja. Porque lá não tem espaço para isso. Não tem espaço para você estar arrumando sua mala com isso, para ir para o céu. Não tem espaço para isso. E aí ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra vou construir, edificarei a minha igreja. Então a igreja foi edificada, foi construída a partir de uma pessoa que foi conduzida pelo Pai. Não foi a carne que te revelou isso, não foi o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou isto. Então, quem não consegue abraçar a igreja de Cristo, não consegue abraçar a vontade do Pai, que chama Pedro, e somente a igreja, especificamente católica, tem Pedro como fundador da própria igreja, o fundador de quem a gente diz que sempre quem funda é Cristo, né? E coube a Pedro dar continuidade à igreja de Cristo, direcionar a igreja de Cristo, na pessoa hoje do Papa Bento, do Papa Leão, do Papa Francisco. Todos esses papas que nos trouxeram um direcionamento para a nossa fé. E hoje, na alegria, estamos a serviço do Papa Leão. Que bonito ter a igreja, que ela não se perdeu quando ela traz a figura daquele que está no lugar de Pedro para conduzir a sua igreja. E a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. O saudoso Papa Bento XVI, ele dizia que o problema da igreja, o mal, não está fora da igreja, está dentro da igreja. Está dentro da igreja. O mal não está fora, está dentro. É muito triste alguém querer destruir a igreja de dentro da igreja. Tem lá as feministas, tem lá os partidos isso, daquilo, partido com ideologia isso, ideologia daquilo, que quer jogar para dentro da igreja. Pior é quando de dentro da igreja trama contra a própria igreja. Mas nunca serão vencedores. Nunca serão vencedores. Porque a promessa de Deus, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. A porta do inferno. E uma prova maior que realmente essa palavra se cumpre a cada dia é que nós padres, os bispos, não destruíram a igreja. Não destruíram a igreja. A igreja permanece de pé, a trancos e barrancos. Continua de pé. Hoje é um dia muito bonito, chamado Dia do Leigo, onde nós queremos perceber o quanto é importante a figura do leigo, desde que ela seja a colaboradora do reino dos céus, que nos aponta o céu com a sua vida, com a sua missão, com o seu trabalho pastoral, seu trabalho de comunidade, sempre nos sinalizando as coisas do céu. Então hoje, a palavra de Deus quer trazer no nosso coração essa certeza de que nós estamos na igreja que Cristo fundou e Cristo deu a Pedro para dar continuidade à sua igreja, e que hoje o Papa Leão é esse sucessor de Pedro que carrega esse legado de tantos outros papas para nos conduzir à alegria da nossa vida. Então, que hoje a palavra de Deus possa trazer no nosso coração essa certeza de que nós não servimos a homens, mas servimos ao propósito de um Deus que se fez homem. A ideia, o objetivo desse Deus que se fez homem, nós servimos. Então que hoje a alegria de nós celebrarmos esse domingo, no 21º domingo
do tempo comum, possamos nos alegrar em saber que nós estamos servindo a Igreja de Cristo e que Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e não as minhas. Não existe as minhas, existe a minha igreja. Que nós possamos então, entendendo o que diz a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus para nós, e podemos fazer comunhão com as outras igrejas que têm elementos bonitos de salvação, mas que não foi fundado pelo nosso Senhor. Mas nós temos que amá-las, temos que respeitá-las, temos que trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que elas sintam a presença real da Igreja de Cristo e possam viver a alegria que nós vivemos. Que nós católicos possamos dar um testemunho favorável da nossa fé, buscando tudo aquilo que nos aproxima do irmão, sem contradizer, sem diminuir a nossa fé, mas buscando uma coerência e edificar a Igreja de Cristo nos nossos corações e nos corações de todas as pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado por você participar comigo dessa reflexão, que essa reflexão possa te ajudar a ter um amor profundo pela Santa Igreja e pelo Papa, consequentemente, amor pelos apóstolos, amor pelos sacerdotes, pelos bispos, amor pela Virgem Maria e São José e os santos da Igreja. Que você seja muito feliz. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de servir ao seu Filho Jesus Cristo, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque a nossa igreja é linda!